galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, agora parceiro do CID Concursos, então provavelmente um dos maiores sites das Américas. Meu companheiro, minha companheira, é com imenso prazer que hoje nós vamos ministrar uma aula sobre tipos de sujeito. E aí você vai pensar assim, Sidney, você está de sacanagem, não é verdade? Isso daí é molezinha, aprendi lá no ensino fundamental. Gente, vamos lá. Essa relação aqui é muito importante para uma matéria que vai cair muito na sua prova. Por exemplo, quando você olha no edital e tem lá termos da oração, tem lá sintaxe, você sabe que vai estudar tipos de sujeito. Porque quando a gente pensa nos termos da oração, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E dentro dos termos essenciais de uma oração, nós temos o sujeito e o predicado. Agora, esta matéria, além de ser importante para que você possa compreender como funciona toda a parte de termos da oração, também é muito importante para a questão da concordância verbal, que é uma matéria que cai muito nas provas do CESP. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma questão de concordância verbal do CESP, o avaliador do CESP ele gosta de fazer algumas pegadinhas. O que ele faz? Ele faz frases muito grandes ou então frases com inversões, aquelas frases que não estão na ordem direta, que é o sistema SVC, em que eu tenho primeiro o sujeito, o verbo, depois o complemento. Aí quando o camarada faz uma frase muito grande, ele te induz a errar, porque ele vai colocar um sujeito enorme, várias palavras no plural dentro desse sujeito e o verbo, obviamente, vai colocar no plural. E a gente saiu da escola imaginando que a concordância verbal é uma relação entre o verbo e o sujeito. Só que não é bem assim que a banda toca. Não é entre o verbo e o sujeito todo. É entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, além de ir de cara no verbo, descobrir quem é o sujeito, eu também preciso identificar quem é o núcleo do sujeito, para aí sim poder fazer a concordância adequada. E quando tem inversões, é muito comum nós não atentarmos para quem é o sujeito daquele verbo na estrutura. Então, gente, para que eu possa realmente aprender concordância verbal, eu tenho que aprender tipos de sujeito. Nós, na verdade, só temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, nós temos o sujeito indeterminado e nós temos a oração sem sujeito. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, eu lembro da época da escola que nós tínhamos vários tipos. Nós, na verdade, só temos 3. O determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. O problema é que eles se ramificam. E por se ramificarem, parece que tem muito mais coisa. Só que se eu entender a base de cada um, vai ficar fácil entender a ramificação. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a nossa empreitada, meu nobre companheiro e minha nobre companheira. Vamos lá, ó. Tipos de sujeito. E agora a gente vai pegar as 3 possibilidades. E vamos começar a brincar com o sujeito determinado. Se o camarada se chama determinado, é porque eu consigo identificar, seja ele explícito ou implícito. Se é explícito, é porque eu estou visualizando. Se é implícito, eu não estou visualizando, mas eu consigo identificar. Ou seja, eu consigo determinar. E é por isso que eu o chamo de sujeito determinado. De acordo com a estrutura gramatical, nós temos 3 possibilidades para o sujeito determinado. E aí nós vamos entender como funciona para a NGB e como funciona para a tradição. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Eu tenho o sujeito simples, eu tenho o sujeito composto e eu tenho o sujeito desinicial. Nós vamos olhar um por um atentamente, mas antes eu quero fazer uma reflexão. Vamos lá. Quando a gente fala em sujeito simples, você que está em casa deve ter entre 20, 30, 40, 50 anos, não sei, talvez até mais. Mas é normal que ao dizer para um aluno que tem entre 20, 30, 40 anos, que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você que está em casa aí vai entender. E uma criança de 8 anos, que está lá no ensino fundamental, ela também entende. Da mesma forma que se eu falar para vocês que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, vocês vão entender.
e uma criança de 8 anos também vai entender. Agora, o desnencial já é um Deus nos acuda para a criança. Porque no que consiste? Aquele camarada que não aparece explícito na frase, mas que eu posso identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. Mas vai falar isso para uma criança de 8 anos. Ela vai te odiar para o resto da vida. Então vamos lá, ó. Mostra uma frase que não está aparecendo o sujeito. A criança não vai entender. Aí eu chego do nada e digo a ela que é um sujeito desinencial, que não está aparecendo explícito na frase, mas que vai ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, ferrou, essa criança me odiará pelo resto da vida. Então o que a tia Teté lá no ensino fundamental fez? Chamou esse sujeito desinencial aqui de sujeito oculto. Sujeito oculto. Aí a criança entendeu. Foi assim que surgiu na nossa vida. Ah, tia, agora eu estou entendendo. Ele está ali, eu só não estou vendo. E foi exatamente assim que surgiu o sujeito oculto nas nossas vidas. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para a gramática normativa, na verdade, para a NGB, para a norma gramatical brasileira, eu não tenho sujeito oculto desinencial. Eu tenho apenas o sujeito simples e o composto. Mas nós não vamos ignorá-lo. Por quê? Porque ele aparece na tradição das provas e ele está numa gramática super importante, que é a gramática do Celso Cunha. Tem lá o capítulo Sujeito Oculto. Então, por isso, nós não iremos ignorá-lo e vamos dar uma olhada aqui com toda a calma e tranquilidade, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente estudar um por um. Então, o primeiro aqui. Sujeito simples, como a gente já viu, é aquele que possui apenas um núcleo. Então, olha a primeira frase aqui para a gente poder analisar. Um galo sozinho não tece um amanhã. E aí, repara, o que eu vou fazer para descobrir quem é o sujeito? Eu sempre vou de cara no verbo. E vou perguntar a este verbo sempre quem ou que. Só que olha a estrutura aqui como foi interessante. Apareceu uma palavra negativa acoplada ao verbo. A palavra não. Toda vez que isso acontecer, nós vamos inserir a palavra negativa na pergunta. Então, ó, quem não tece um amanhã? Então, a resposta vai ser um galo sozinho. Talvez você que esteja em casa tenha pensado num primeiro momento apenas em responder um galo. Mas não é só um galo. Olha a estrutura. Um galo sozinho não tece um amanhã. Muito similar àquela frase, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um galo sozinho também não é capaz de fazer um amanhã. Ele precisa do papagaio, do periquito, da galinha, do pintinho, do morcego, sei lá de quem é. Então vamos lá. Então aqui eu descobri que um galo sozinho, tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Nós aprendemos na aula voltada para as classes gramaticais que o substantivo é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Então, o sujeito é uma estrutura nominal. Portanto, o núcleo só pode ser o substantivo. Então, aqui o substantivo é a palavra galo. Então, aqui sim é o nosso núcleo. E é este elemento que irá concordar com o verbo. Isso se chama concordância gramatical. Na verdade, é a concordância natural do falante. Ele pega o verbo e concorda com o seu referente. Então, este verbo tem como referente o núcleo do sujeito, que é a palavra galo. Como o núcleo está no singular, o verbo, obviamente, ficará no singular. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos o sujeito composto. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas
10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.